Apóstolos, capítulo de número 16, versículo o de número 16 também. Deus, a minha gratidão por estar nesta casa. Sou grato ao Senhor Jesus por esta oportunidade. Ele tem sido bom, misericordioso e fiel com nossas vidas. Faço também menção do nome do pastor Marcos Campos. Tem sido uma bênção de Deus em nossa vida, nosso professor de teologia e o intermédio do Senhor Jesus que nos trouxe aqui nessa noite. Também não pode deixar de agradecer a pastora Rúbia, aos demais irmãos em minha retaguarda. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Trago a paz do meu pastor setorial, Edilson Saviola. Os irmãos recebem? Amém. Glória ao nosso Deus. Faço também menção do nome dos meus irmãos que me acompanham nessa noite, a minha sogra e meu sogro, irmã André e irmã Adailton, o meu irmão em Cristo Jesus, Deison, e o nosso irmão Kleber, que estão me acompanhando nessa noite. Também faço menção do nome da minha intercessora, minha vaza, a mulher que Deus colocou ao meu lado. Sou grato a Deus pela vida dela, minha esposa Ellen. Amém? Você que achou, diga amém. Amém. Tem bastante rosto conhecido, creio que alguns irmãos conhecem, somos irmãos de teologia. Então, se eu for citar todos os nomes, nós ficamos até amanhã. Vamos para aquilo que os irmãos desejam ouvir, que é a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o verso é o de número 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verso de número 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés nos troncos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Verso de número 26. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas, ou melhor dizendo, Doutor Lucas, amigo próximo de Paulo e um homem estudado, estudioso
e um grande historiador da palavra de Deus. Lucas, ele que é autor do Santo Evangelho segundo escreveu Lucas, escreve o seu relato sobre Cristo Jesus e vai enviá-lo a Teófilo com a intenção de revelar a palavra de Deus a Teófilo e ao povo grego. Lucas, que é autor do Santo Evangelho segundo escreveu Lucas, também vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos como uma continuação do Santo Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, um historiador ferrenho e que tinha como propósito e princípio entender a história do Senhor Jesus. Lucas abandona a medicina, abandona a sua carreira e passa a servir e seguir o apóstolo Paulo. Ele passa a seguir a Cristo, a servir a Cristo e a seguir o apóstolo Paulo. Lucas, ele escreve Atos dos Apóstolos aproximadamente em 62 depois de Cristo. Lucas, ele começa seu relato revelando a ordenança do Senhor Jesus para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, dinamismo. Então Lucas começa o seu relato. Ele passa pela descida do Espírito Santo. Obrigado, pastor. Em Atos capítulo 2, ele passa por este período onde o Espírito Santo desce e enche os discípulos de Jesus, fazendo assim com que eles se tornassem testemunhas. Aleluia, a Deus. Após a descida do Espírito Santo, Lucas relata que Pedro e João vão ao templo à hora nona, onde um coxo é levantado, um homem paralítico levanta, e ali naquele momento, a primeira vez, o nome do Senhor Jesus é usado em uma cura. Pedro se abaixa e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Lucas relata a instituição dos diáconos. Lucas relata a morte de Estevão, a conversão de Saulo, até o último relato da igreja primitiva. Porém, hoje eu quero se atentar e que a igreja se atente comigo a uma das muitas histórias citadas dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Nós conhecemos a história e sabemos que Saulo de Tarso era perseguidor da igreja. Diga, perseguidor. Só que no capítulo de número 9, Cristo Jesus se revela a ele, e aquele que era perseguidor vai passar a ser perseguido por este evangelho. Passa-se um tempo, lá está Saulo, ou melhor dizendo, Paulo, junto com Barnabé, sendo separado para a obra missionária. Paulo termina a sua primeira obra missionária, e ao final dessa obra, Neilton, ele tem uma desavença com Barnabé por causa de João Marcos. Eles se separam. Paulo vai para um caminho, Barnabé vai para o outro. Paulo toma Timóteo e toma Silas consigo para continuar a sua caminhada. Paulo vai para a sua segunda viagem missionária, rumo à Macedônia. Paulo está na Macedônia, entra em Filipos, ele prega para uma mulher chamada Lídia, ela e sua casa é batizada. Paulo ganha toda aquela família, só que no dia seguinte, como um bom cristão, como um bom servo de Deus, Paulo se dirige à oração. Aleluia. Aleluia. Só que no meio do caminho de Paulo, Deison, havia uma jovem escrava que gerava lucro aos seus senhores. Com o quê? Com adivinhações.
Parecia profecias, mas era adivinhação. Aquele espírito maligno que estava dentro dela, vendo Paulo, Timóteo e Silas, começava a clamar dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus. Então, onde foi que essa jovem errou? Paulo, Silas e Timóteo eram servos do Deus Altíssimo, sim ou não? Sim. E todos os dias, quando eles passavam, aquela jovem apontava e dizia: eis aí, homens que nos anunciam o caminho da salvação, e são servos do Deus. Só que o interessante, Neilton, é que Paulo sabia a fonte que jorrava essa água. Vou repetir. Paulo sabia qual era a fonte que jorrava essa água, porque nem toda palavra que parece que é de Deus vem da parte de Deus. Eu consigo conjecturar e imaginar aquela mulher em tom de deboche dizendo: olha aí, os grandes homens de Deus que passam por nós, são estes que anunciam a salvação. Paulo, perturbado e fadigado de todos os dias ouvir aquela mulher dizer, se posiciona, aponta para ela e diz: espírito de adivinhação, sai dela, em nome de Jesus, o Nazareno. Sai dela, em nome de Jesus Cristo. E na mesma hora o espírito maligno saiu. Levanta a tua mão que eu já quero profetizar para a tua vida nessa noite. O Espírito Santo me impulsiona a dizer para esta igreja: é tempo de buscarmos o dom de discernimento de espírito, porque Satanás não está mais caindo em nosso meio. Ele está profetizando, ele está pregando, ele está louvando e nós glorificando. Mas creio que Deus levantará uma igreja que olhará para Satanás e irá dizer: sai dela, em nome de Jesus o Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu sinto uma graça de Deus sobre esta casa. Elemaia calamandorebadarás. Aquela menina é liberta, Maiara. Momento de felicidade, sim ou não? Sim. Só o que acontece é o contrário. Paulo e Silas agora vão ser pegos pelos senhores daquela jovem. Por quê? Ela não dá lucro sã. Olha aqui para mim. Ela não dá lucro Sã. Ela dava lucro quando tinha o espírito de adivinhação. Agora que ela está sã, ela não gera mais. Olha aqui para mim. Aí nós se perguntamos: Kaique, por que há tantas heresias no altar? Por que há tantos falsos pregadores em cima do altar? Por que há tantos falsos profetas em cima do altar? É porque eles ainda estão gerando lucro. Mas o dia que o lucro acabar, eles descem. Mas eu creio que aqui é uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, que não se corrompe por mamon, mas como já foi dito aqui, está focada nas coisas dos céus, está focada nas coisas do alto. Pode oferecer o que quiser, Satanás, esta igreja não se rende. Nós estamos em guerra com o inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Paulo e Silas são levados para o meio da multidão. Eles são levados para a praça, na presença dos magistrados, e a acusação é:
estes homens, sendo judeu, perturbam a nossa cidade. Olha aqui para mim. Sabe aquele homem e aquela mulher que se perturba contigo? Sabe aquela pessoa que diz: eu não consigo ver ela nem pintada de ouro? É porque ele sabe o que Deus depositou dentro de ti. E a capa dele, a capa dela cai na sua frente. Então por isso ela diz: eu não quero ele do meu lado. Eu não quero ela do meu lado. Eles são levados, eles perturbam a nossa cidade. Ou seja, em outras palavras, eles estão dizendo: nós estávamos bem com o demônio aqui. Nós não queríamos libertação. Satanás estando em nosso meio estava bom. E quantos lugares são assim hoje? É verdade. Aleluia. Então, Paulo e Silas são condenados. A multidão se une contra eles. As vestes deles são rasgadas. Eles são chicoteados nas costas. Eles são açoitados. E esse é o resultado da libertação daquela jovem. Chicoteados, humilhados, caluniados. E agora eles são presos. A ordem é: guardem esses presos com segurança. Paulo e Silas estão dentro da prisão, presos em um tronco. Prenderam suas mãos, Maiara. Prenderam seus pés. O cenário agora para Paulo e Silas é um cenário de ponto final. A pergunta que fica é: o que nós faríamos nesse cenário? Qual seria a nossa atitude no lugar de Paulo e Silas? Oh, Espírito Santo. Aleluia. Você acabou de fazer a obra do Senhor e o resultado é: você é caluniado. Em sequência você é açoitado. Logo após você é preso. Esse é o pagamento da minha obra. É esse o prêmio que eu levo pela libertação desta vida. Se olha aqui para mim, o Espírito Santo está falando com alguém que tem orado e tem dito ao Senhor: Senhor, é esse o prêmio das minhas orações. Esse é o prêmio das almas que eu ganhei para ti. Senhor, a porta fechada, não tem mantimento dentro do armário. Satanás dizendo que eu vou morrer. Aí Deus olha lá de cima e diz: e aí? Questiona ou adora? Glória a Deus, aleluia. Questiona ou adora? E se eu nada fizer, você me mostra a sua fé. Questiona ou adora? E se ele não quiser matar a Faraó, te levá-la pro deserto e te deixar só, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. O que é que você faz? Questiona ou adora? Deus está falando com alguém. Questiona ou adora? Se ele nada fizer, eu uso a minha fé.
cenário é de calamidade. As costas estão marcadas pelos açoites. O sangue está caindo em seu corpo. Eu imagino Paulo e Silas olhando um para o outro e dizendo: o que nós fizemos para merecer isso? Sabe quando você ajuda uma pessoa, pastora? Sabe quando você ajuda uma pessoa, Natália, e ela te apunhala pelas costas? Eu imagino Paulo e Silas dizendo: o que nós fizemos para merecer isso? Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está doendo, Senhor. Aleluia. Por mim eu já tinha parado. Glória. Está doendo, Senhor. Por mim eu já tinha entregado. Oh, Jesus. Mas a tua graça, Glória a Deus. oh Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos e isso é interessante. Imagina comigo, vocês são os presos. Vocês estão vendo um homem junto com seu amigo entrar com as costas todas açoitadas, ser jogado dentro da prisão humilhado, com toda uma cidade unida contra eles. Vocês esperavam ver aqueles homens calados ou murmurando? Por quê? Na ótica humana, Paulo e Silas deveriam murmurar: Senhor, eu prego. Senhor, eu adoro o teu nome. Senhor, há quanto tempo eu faço a tua obra e tu vai deixar isso acontecer comigo? Aí ele olha para você e diz: Jesus, meu filho, era santo. Ele desceu, abandonou a sua glória, foi chicoteado em suas costas. Ele carregou o patíbulo da tua cruz até o Gólgota. No caminho ele caiu 8 vezes. Ele teve que ouvir o povo que ele veio salvar dizendo: crucifica-o. E quando ele estava lá na cruz, ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E tu acha que tu merece alguma coisa maior que isso? Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? O que eu tinha de mais precioso, mais valioso, eu já entreguei para você há 2000 anos atrás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito Santo está passeando com graça nesse ambiente, nessa noite. Jesus está mandando eu dizer para alguém: eu estou curando feridas antigas neste lugar. Eu estou curando feridas antigas nesse ambiente. Esse trauma não vai mais te travar no passado. Estou te buscando e estou trazendo você para viver o meu propósito. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Paulo, eu acho que nós vamos morrer. Eu também, Silas. E o que nós vamos fazer, Paulo? Glória a Deus, aleluia. Mas tem que adorar. Não pode reclamar. É só engrandecer para a vitória aparecer. Mas se tu se dispuser o que, Paulo? Em qualquer momento tu adorar, não
piscar de olhos, esse vento vai passar. Tu adora e eu visito a tua casa. Tu adora e eu visito a tua família. Tu adora e eu expulso os demônios. Tu adora e ninguém mais se humilha. Enquanto você adora, eu mudo esse cenário. Enquanto você adora, eu expulso os demônios. Enquanto você adora, eu quebro as cadeias. Tem cadeia sendo quebrada aqui neste ambiente. Jesus está dizendo para esta igreja: há um tempo novo para este ambiente, há um avivamento para esta casa. Eu derramo a minha graça. Tem graça, recebe a minha graça. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino os presos olhando Belém, dizendo: eles tinham que estar calados. Verdade. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu imagino Satanás olhando e dizendo: eu pensei que era agora que eles calavam. Eu pensei que era agora que eu tinha cessado o clamor deles. Mas esses malditos, à meia-noite, estão cantando e orando. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino, Deus, eu quero que a igreja conjecture comigo. Paulo e Silas, de joelho. Paulo dizendo: minhas costas estão doendo pelo chicote, mas maior que minha dor é o propósito que há em mim. Silas dizendo: se o chicote me machuca, mas o propósito que ele tem na minha vida supera a dor que há em mim. Levanta a mão que eu vou profetizar para a tua vida. O Espírito Santo está mandando eu dizer nessa noite: maior do que aquilo que te fere é o propósito que cura a dor. Jesus está dizendo para alguém: o propósito supera a dor do processo. Mas tem que adorar. Os presos estão escutando louvor, sim ou não? Só que o texto diz: e de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Sabe aquela cadeia? Sabe a porta que barrava a saída? Se quebrou. Aleluia. Sabe, as prisões foram soltas. Jesus está dizendo: esse terremoto vai passar aqui nessa noite. E aquilo que amarrava o seu culto, aquilo que amarrava o seu glória, vai cair por terra nessa noite. Não há barreira que barrará a igreja do Senhor Jesus. Ele está derrubando essas muralhas. Você consegue ouvir os barulhos do terremoto que passeia em nosso ambiente. Glória a Deus, aleluia. Santa Senhor. O terremoto é tão grande que o carcereiro que está dormindo acorda. Ele olha e vê as portas, as prisões. Vou me matar. Puxa a espada. Paulo clamou com grande voz dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui fugiu ninguém. Por que, Paulo? Eles são presos, era para eles ter? É porque eles estão gostando do clamor. Aleluia. É porque
eles estão gostando da oração. Eles deveriam ficar aqui dentro, que o ambiente está gostoso. Sabe o que Deus está nos dizendo nessa noite? Quando você está com pressa de ir embora, é porque você não está dentro do ambiente. Deus está dizendo, quando o ambiente está gostoso, quando a oração está alta, quando o louvor está sendo entregue ao céu, nós ficamos como o salmista. Eu não quero só ir ao templo, eu quero morar lá dentro e adorá-lo todos os dias. Até quando, Kaique? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Onde? Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Como é que é, homem? Quer dizer que ninguém fugiu, não. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, diga, tirando para fora. Quem tentou te colocar dentro desta prisão vai ter a missão de te trazer para fora. Vou repetir novamente. Quem tentou te colocar dentro desse cárcere vai ter a missão de te chamar para fora novamente. Disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele lhes disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salva tu e a tua casa. Verso 32: e lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-o à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Glória a Deus, Aquilo aleluia. que Satanás te disse que era ponto final, Jesus está dizendo que é apenas uma vírgula. A sua história não acabou. Esse sofrimento não é o teu fim. Deus está dizendo para alguém nessa noite: o propósito supera o sofrimento. Fica tranquilo, fica em paz, que Deus está enviando alívio para a sua alma nessa noite. Sabe de uma coisa, Paulo? Eu não vou tirar o espinho, mas eu vou derramar graça sobre você, para que você suporte esse espinho. Portanto, me gloriarei nas minhas fraquezas, pois quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Tem graça, tem graça, tem graça, tem graça de Deus nessa noite. Se coloque de pé.